Bom dia, muito bom dia, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 10º dia da maratona Uma Vida com Propósitos. Nosso 10º dia, ou seja, a gente tá aí quase a 1/4 da nossa jornada. Bom dia, Dê, tudo bem? Eu não paro de arrumar esse cabelo, né? Gente do céu. Desculpa, viu, gente? Vamos em frente. Estamos aí no nosso 10º dia da nossa maratona, Uma Vida com Propósitos. Olha, mais ou menos 1/4, né? Porque 1/4 seria se fosse 40 dias, mas amanhã também já passa de 1/4, então a gente tá aí no quarto. E temos ainda 30 dias, um mês de emoções. Para mim, particularmente, já falei, vou repetir, hoje eu vou até dar mais um testemunho aqui. Tem sido transformador, né? Então, vamos revisar o que a gente viu ontem, enquanto o pessoal vai entrando. Então, vamos lá. Ontem nós vimos a história de Noé, né? Uma história bem bacana. Michele, bom dia, querida, tudo bem? Você viu a mensagem que eu te mandei no WhatsApp? Eu nem olhei para ver se você tinha visualizado. Então, tá tão corrido, eu acabei não olhando. Mas eu te mandei uma mensagem lá, depois dá uma olhadinha. Então, ontem nós vimos a história de Noé, né? E a gente viu os 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir, inspirados, né, no comportamento de Noé, que são amar a Deus acima de qualquer coisa, confiar nele completamente, obedecer incondicionalmente, louvar e dar graças, né, continuamente, e usar as nossas habilidades. Então ele conta que Noé ele tinha todo esse conjunto, né, de comportamento, né? Ele sempre teve uma vida voltada para venerar a Deus no seu estilo de vida, no seu dia a dia, né? A consciência da vida eterna, né? Vem muito aqui, sabe o quê? O amor ao trabalho, mas não no sentido da obrigação, do dever, do doloroso, mas no sentido de construtivo, né? Construtivo, edificante, a gente se desenvolve no trabalho, seja no trabalho em casa, seja no trabalho fora. O trabalho, ele sempre vai desenvolver a gente de alguma forma, né? E o que eu quero contar para vocês é que ontem, e aí eu quero lembrar vocês de praticarem a autoobservação, é muito importante. Eu vejo assim, tem diversos tipos de personalidade, mas quando as pessoas fazem terapias comigo, tá? Tem sempre alguma pessoa que a pessoa ela não tem essa prática da autoobservação, então ela acaba não conseguindo ter a percepção das mudanças que realmente aconteceram na vida dela, que impactaram ela, e ela acaba não tendo prazer, né, de reconhecer o processo dela, porque se você não olha, se você não vê uma transformação, se você não consegue ter a percepção da transformação, se você não tem uma autoobservação, porque tem coisas que são mensuráveis, né? Dinheiro, coisas materiais, às vezes até alguns relacionamentos que a gente quer melhorar, perceber uma mudança no outro, é uma coisa mais perceptiva. Mas dentro da gente, se a gente não tiver o hábito de identificar os nossos padrões de pensamento, os nossos padrões de sentimento e observar as mudanças deles, né? A gente não vai ter essa percepção de desenvolvimento. E isso pode gerar até uma frustração, né? Um sentimento de, poxa, por que todo mundo consegue mudar e eu não? Mas na verdade você consegue mudar. É que você não pensa que há 6 meses atrás você era uma outra pessoa, tinha uma outra percepção. E a vida, a vida é uma jornada evolutiva, então ela sempre vai trazendo pessoas e situações onde a gente vai sempre trazendo coisas pra gente ir trabalhando no nosso emocional, né? No nosso mental, no nosso emocional, no nosso espiritual, que é justamente pra gente ir, sabe assim, você fala assim, nossa, achei que eu tinha superado e me aparece um outro problema, uma outra situação. Mas assim, quanto mais a gente vai se permitir crescendo nos desafios, mais forte a gente se torna, mais a gente vai começar a olhar os desafios como, não vai olhar como barreiras, vai olhar como obstáculos que a gente tem que transpor, entendeu? E isso eu não gosto muito dessa palavra, mas é o verdadeiro significado de empoderamento, entendeu? Você se torna uma pessoa que tem um comportamento ativo, né? De avançar perante os desafios e superá-los. Então a gente tem que praticar essa observação, ela é muito construtiva. Então eu estava lá ontem praticando minha autoobservação, e aí eu comecei a me enxergar nos outros, né?
eu comecei a pensar numa pessoa, e algumas pessoas da minha convivência, algumas pessoas que eu vinha remoendo algumas mágoas, né? E aí eu comecei a pensar assim, olha, eu me vejo nela. Eu me vejo nela, mas eu não sei explicar em palavras, entendeu? Não é como se eu me visse nela, como se eu me colocasse, me simulasse como se eu estivesse vivendo na vida dela. Sabe aquela história de somos irmãos perante Deus? É muito interessante, gente. E aí, teve um caso de uma pessoa que aconteceu uma situação que eu fiquei meio chateada, assim, sabe? E aí, eu ontem tava olhando e falei assim, mas pensando bem, isso nem é tão grande assim, a ponto, né, de... E aí eu pensei assim, e aí eu comecei a olhar as qualidades e as coisas boas daquela pessoa, sabe? E aí eu comecei a ver o positivo. Então a gente percebe que é no mínimo detalhe que a gente começa a mudar. E aí é uma coisa assim, era um sentimento, um pensamento recorrente que eu tinha em relação àquela pessoa. E aí eu mudei. De repente mudou. É assim que funciona. A gente acha que vai ter, né? Às vezes a gente pensa, nossa, vai ter, os céus vão se abrir, vai descer um anjo. Não, a gente começa a mudar. A gente começa a fazer escolhas diferentes. A gente começa a pensar diferente. A gente começa a enxergar as pessoas de maneira diferente, a perceber as pessoas diferente, perceber a vida de maneira diferente. Então, a mudança, ela ocorre depois de uma grande transformação interna imperceptível. E aí é o dia que você olha e fala assim, nossa, mudou a minha maneira de ver isso, de ver essa pessoa. Então esse é o meu testemunho, o meu depoimento, né? Que eu posso dizer pra vocês que ontem eu consegui entender o que algumas pessoas falam da gente. Porque assim, eu sempre tive muita empatia, eu sempre tive uma capacidade de me colocar no lugar do outro, pensar como seria, como eu me sentiria se eu tivesse passando naquela situação, ou se eu tivesse naquele, né? Se eu fosse aquela pessoa, etc e tal. Mas isso é uma outra coisa. Percebe? É uma coisa diferente de sentimento, de conexão, né? Dizem que nós estamos todos conectados, né? De alguma forma. Que a gente vem dessa fonte e tudo tem uma tela energética, né? A matriz divina que conecta o todo. E aí eu olhava e falava assim, eu me vejo nessa pessoa, né? E aí quando você se ama, olha só que interessante. Quando você ama mais o próximo. Então, quando a gente tem, respeitosamente, eu vou falar isso, é pra gente trazer para uma reflexão, tá, gente? Quando a gente tem esse olhar de não amar o próximo, é porque tem alguma coisa dentro da gente que a gente não ama também, né? E ontem, talvez, eu tive essa epifania, esse momento, e pode ser que eu vou ter outros momentos onde eu vou voltar a ter aquela, né, ter uma birra, ter uma mágoa, etc e tal. Mas com certeza eu vou buscar lembrar, poxa, mas eu já senti aquilo lá, aquele sentimento de me enxergar no outro. Como é que eu posso fazer para resgatar isso? Porque são padrões. Se a gente cultivar, como a gente está cultivando esse padrão de olhar para Deus, de ver a vida do espectro, né? Eterno, né? Estudar, nós estamos estudando aqui a nossa relação com Deus, né? E a gente está cultivando isso, então isso vai crescendo e vai se consolidando dentro da gente. Mais uma vez, por isso que é importante que a gente faça isso diariamente, né? Penso eu também que o livro foi construído com 42 lições que tem que fazer dias seguidos por esse motivo, e por isso que é importante que a gente se permita, né? Se permita passar por esse processo, né? Vou tomar uma aguinha aqui e a gente já vai entrar no assunto de hoje, então. O tema de hoje é a essência da adoração. Deixa eu pegar minha caneta aqui, que agora eu gosto de ficar com a caneta na mão. O tema de hoje é a essência da adoração. A essência da adoração está em render-se, né? E eu também lembrei disso ontem, quando eu tive esse meu momento. Porque eu lembrei da meditação que a gente fez, não foi só uma, mas eu teve uma que eu lembro que foi bem marcante, que a gente tava no Jardim da Alma e a gente entregou, né? A gente foi colocando aquela pilha de coisas, de mágoas, de sentimentos nas mãos e a gente entregou para Jesus, né? E a gente entregou para Deus. Então, o render-se, ele é isso, né? Mas não só nas nossas mágoas, nos nossos ressentimentos, nas nossas tristezas, mas também nos nossos sentimentos positivos, o nosso amor,
a nossa dedicação, o nosso carinho, o nosso trabalho, né? Os nossos relacionamentos, a nossa vida, né? Então vamos ver como é que ele aborda aqui. A rendição não é uma palavra muito popular, né? Ela é muito associada o bandido se rendeu, a polícia, né? Então, alude à perda ou derrota em uma batalha, né? Na cultura competitiva que nós vivemos hoje, render-se é muitas vezes vergonhoso, né? Porque os objetivos terrenos, o que eles trazem pra gente? Você tem que ter vitória, você tem que ter sucesso, você tem que ter triunfo, você tem que ter conquistas colecionadas. Cadê a sua lista, né? Cadê a lista do seu patrimônio? Cadê a lista dos seus grandes feitos, né? Então, render-se, entregar, sair dessa posição ativa, yang, né? Dessa posição ativa de eu mando, eu decido, eu conquisto, eu não vou aceitar desaforo. É uma coisa meio que a gente, assim, as pessoas não gostam, né? Render-se, então, não é uma palavra muito bem-vinda. Por quê? Olha só, muitas pessoas também veem render-se como complacência, submissão, obediência e rendição. E qual é o problema da gente ter essas características em relação, né, a Deus? Mas render-se a Deus é a essência da adoração, tá? E a gente tem visto a questão da adoração. Ontem mesmo nós vimos, né, que a gente falou sobre Noé, os 5 atos de adoração que faziam Deus sorrir. Então, a essência da adoração. A adoração é amar a Deus acima de todas as coisas, confiar nele completamente, obedecer incondicionalmente, né, louvar e dar graças e usar as nossas habilidades, todos os nossos talentos, todo o nosso poder. Então, render-se é esse conjunto de comportamento, né? Então, aqui, olha, é igual a resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Paulo fala em Romanos: ofereçam-se a Deus como um sacrifício vivo, né? Então é a entrega, o render-se é a entrega. A gente também tem uma conotação assim negativa na questão do sacrifício, né? Agora eu vou me sacrificar por Deus, né? Olha lá, quem nunca, né? Quem nunca pode ter pensado uma coisa dessa? Sem contar que quem mais se sacrificou por Deus foi Jesus, o filho dele, e ele sofreu muito. E aí você fala assim, eu vou ter que sofrer igual Jesus sofreu na crucificação? Não é isso, não é isso, né? O sacrifício é a gente abrir mão das questões do mundo, das questões do curto prazo, das questões imediatistas, dos prazeres, paixões, que nada mais fazem do que viciar o nosso cérebro límbico e impedir que a gente desenvolva comportamentos ativos, construtivos e edificantes, né? Impedir que a gente desenvolva a nossa capacidade intelectual e moral. Porque cada coisa no nosso cérebro, cada comportamento, ele é acessado em um determinado nível do cérebro. Se você fica só naquele cérebro límbico, se você fica só nos instintos e nas paixões, você não consegue se elevar, você não consegue se desenvolver. E o desenvolvimento ético, moral, intelectual, ele vai alterar a sua metáfora de vida, ele vai alterar os seus filtros de percepção da realidade, ele vai alterar a maneira como você vê a vida e como você se posiciona. E aí aquela história que eu tava falando lá, de você enxergar vamos falando se tá fazendo sentido. De você enxergar os desafios, os problemas como obstáculos transponíveis. Você fala, não, mas eu tenho capacidade de passar por isso daí. Já passei coisa pior. Ou mesmo que não tenha passado coisa pior, você fala assim, não, eu vou enfrentar isso. Porque não existe um mal que dure para sempre. E a gente tem que começar a enxergar alguns desafios da nossa vida como uma simples cortina de fumaça. Que você não vai parar nela, você vai atravessar ela. E existe uma vida depois dela. E uma vida onde você já sabe como é atravessar uma cortina de fumaça. Então você sai desse desafio mais forte, né? Mais amadurecido e mais sábio com os aprendizados, né? Então, Paulo falava em Romanos, ofereçam-se a Deus como um sacrifício vivo, né? Ele não é eu ainda anotei aqui uma observação minha. Quem não quer fazer esse sacrifício, quem fala assim, eu não vou me oferecer a Deus, eu não vou. É o que eu falo, é o que a gente falou na primeira aula. Tem aquela questão com a figura paterna,
que a gente tem que olhar, figura paterna e figuras de autoridade como um todo, tá? Geralmente a revolta das pessoas contra Deus é essa, é a figura paterna e a figura de autoridade. Ah, agora tem que obedecer a Deus, agora tem que... Gente, pelo amor de Deus, Deus é a fonte criadora de tudo que existe, é o poder maior que rege a dinâmica da existência e da vida. Quem somos nós? Quem sou eu, quem é você para achar que a gente é maior do que isso? Outra coisa, quando você se rende, né, dessa forma que está sendo abordada aqui, render-se a Deus, você se coloca nessa dinâmica de uma maneira construtiva. Quando você não se rende, é como se você estivesse nadando contra a maré, né? Aí a vida fica difícil. Aí o que a pessoa faz? Reclama, né? Ai, tudo é muito difícil, porque as pessoas são difíceis. Tá, você se rende a Deus? Né? Hoje de manhã eu tava me arrumando, eu tava pensando no negócio que eu quero, assim. Aí eu entreguei pra Deus. Falei, Deus, eu quero isso aqui, me ajuda a encontrar isso e me ajuda a ter os recursos pra conseguir fazer isso. Então eu já tô assim agora, entregando tudo pra Deus. Entendeu? E... Então a gente tem que ter essa reflexão, né? O quanto que a gente fica batendo a cabeça, nadando contra a maré. E aí vem o quê? Uma baita de uma estafa, uma tristeza, uma frustração, porque não preenche a gente. O que preenche a gente é Deus, porque a nossa alma, eu estava vendo no Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou estudando, eu faço quase todo dia Evangelho segundo o Espiritismo em casa, eu estou estudando a parte da doutrina de Sócrates e Platão, né, que é colocado pelo Allan Kardec como precursores aí de muitas ideias da doutrina dos espíritos. Ele falava sobre a questão das múltiplas existências, da vida após a morte, por aí vai. Então, o que acontece? Novamente, Sócrates falava, a nossa alma tem uma busca de encontrar a Deus. E a gente vai falar sobre isso também mais adiante, né? Então, Deus é sublime, né? O que é sublime? Inexcedível, é a perfeição material, é a perfeição moral, intelectual, ele é elevado, né? Ele é superlativamente belo, né? Esteticamente perfeito e grandioso, né? Soberbo. Então a gente tem que ter essa humildade de se render a essa força maior, a gente sair do ego, dessa construção da projeção da figura paterna, da figura de autoridade personificada, e entender que Deus é muito maior do que isso, né? Deus é muito... Aí você fala, mas Deus sorri, Deus ama, mas são frequências de vibração, tá? Então, são frequências de vibração. E nós somos crianças espirituais, né? Se você vai falar para uma criança de Deus, você não vai falar assim, então, sabe, filho, Deus está no céu, Deus está nas árvores. Você pode até falar isso. Deus é a fonte criadora de tudo que existe. Você vai falar assim, Deus é o papai do céu, né? É o papai do céu que guarda todos os céus, que guarda todas as pessoas, que guarda a gente, que guarda você. Então, a gente tem que ter essa inteligência também, sabe? De ter essa percepção das construções que a gente faz e aí, respeitosamente eu vou falar, a pessoa que tem essa raiva de Deus, que tem essa... você sabe que até o desprezo, assim, é um vazio, né? Porque a pessoa, ela não tem nenhuma concepção daquilo, então é um espaço vazio, uma ausência. E não deixa de ser, novamente, né, eu acho meio delicado falar essas coisas, mas assim, não deixa de ser uma criança birrenta, que está incomodada com o papai, que está incomodada com a figura de autoridade, né? Então, quando você aceita, sabe aquelas, aceita que dói menos, porque existe, Deus existe, é real, essa dinâmica da vida, né? A fonte criadora, o Pai maior, a força maior da criação é real, né? Então é mais fácil aceitar do que ficar aí tentando nadar contra a maré. Então vamos lá, o ato de render-se é conhecido de diversas formas, né? Então, a consagração, né, de dedicar, o que é sagrar, né? Vou até procurar um pouquinho, tornar divino, né? Dedicar a Deus, né? Tornar divino, respeitável, puro, anseio da potência do ser. Olha só que legal. Olha só que a gente consagrar a alma a Deus, né? Anseio da potência do ser. Fazer de Jesus o seu Senhor. Carregar a sua cruz. Morrer para si mesmo. Submeter-se ao Espírito Santo, né? E aí eu coloquei aqui, o ato de render-se
é conhecido de diversas formas. Entre essas outras formas, o cultivo das virtudes, né? E até eu fiz diferente hoje. Eu trouxe o cultivo das virtudes através dos raios da Grande Fraternidade Branca, né? Que é conhecido aí pelo ramo espiritualista como um grupo de espíritos muito evoluídos, os mestres ascensionados, do qual Jesus Cristo também faria parte, o mestre Saint Germain também, tem muitas pessoas conhecem ele, da chama violeta. E eles trazem um conjunto aí de raios, né? São muitas. Eu costumo dizer de uma maneira bem simplificada, mas não é isso, só para a gente conseguir ter uma compreensão bem rápida, bem objetiva, como se fosse uma cromaterapia, né? Cada cor traz energia. E a luz ela tem um poder muito grande, porque a luz ela é o único elemento que pode ser partícula e molécula. Então ela consegue ser ela consegue ser onda e partícula. Então tanto a luz consegue ser uma vibração, como ela consegue ser algo transformado em partícula, que é algo sólido, digamos assim. Isso é uma característica somente da luz, né? Então as cores, elas são, a luz branca ela tem todas as cores, cada cor ela é um desdobramento de uma parte do branco, né? E aí eu trouxe aqui nos raios, né? Então a gente tem as virtudes, vou fazer uma lista de virtudes: fé, força, poder, coragem, vontade. Vai ouvindo e vai vendo como que você pode trazer isso para sua vida. Vou começar de novo: fé, força, poder, coragem, vontade, decisão, ânimo divino, sabedoria, discernimento, iluminação, amor incondicional, felicidade, alegria, beleza, educação, cortesia, diplomacia, presença da bênção em manifestação, gratidão, pureza, sustentação do plano imaculado, dissolução das divergências, justiça, verdade divina, cura física, cura espiritual, devoção, transmutação e purificação. Olha quantas virtudes aí que a gente pode ir desenvolvendo ao longo dos dias. Mari, seja muito bem-vinda, querida, tudo bem? Então é isso, né? Render-se é muito importante que você o faça, né? Não que você só fale, não importa o nome, o importante é que você tenha ações nesse sentido da rendição. Existem 3 barreiras que impedem a nossa rendição. A primeira barreira é o medo, a segunda barreira é o orgulho e a terceira barreira é a confusão, né? O que é isso? Elas ocorrem, até pus aqui uma observação, e elas ocorrem quando a gente quer controlar as coisas, né? Porque o medo também é uma forma de querer controlar. Porque eu não vou conseguir fazer, porque na minha cabeça eu já criei uma forma daquilo acontecer, na minha cabeça a forma que eu criei daquilo acontecer vai ser A mais B igual a C, e isso vai me causar medo, porque eu vou precisar de uma atitude ou ser uma pessoa que eu não sou, tá? Então a gente pensar nisso. Orgulho, né? O orgulho é uma forma similar, se a gente pensar, né? Eu decido, eu determino, e a confusão, que você não sabe se vai, não sabe se fica e acaba não fazendo nada, né? Então, primeiro, o medo, né? Eu posso confiar em Deus, né? O ingrediente essencial para se render a Deus é o amor, né? O amor lança fora todo medo. Vamos lembrar de Noé. Noé foi fazendo incondicionalmente aquele trabalho que Deus o chamou, né? E ele é a representação mais máxima, né? Disso. Então o amor lança fora todo medo. Primeiro você se rende, depois você entende, né? A maior prova do amor de Deus foi o sacrifício do seu filho Jesus. Então ele trouxe, né? Onde nós vimos que Jesus veio, a partir do momento que ele se sacrificou por nós, né? Quando ele trouxe a mensagem dele, a gente também não precisa nem oferecer mais sacrifícios para Deus. O sacrifício que a gente tem que oferecer para ele é muito mais simples. É viver uma vida de retidão, né? Viver uma vida focada na consciência da eternidade, viver uma vida consciente, né? Dos princípios de vida, numa agenda saudável. Então, render-se, a gente pensa que você se rende, você vai perder a sua liberdade.
Mas, na verdade, o render-se, ele vai te trazer a liberdade, né? Você fala assim, eu vou me render, eu vou ficar presa em alguma coisa, aí vão mandar em mim, vão decidir por mim. Olha só a figura de autoridade, né? Mas aqui é trazer uma reflexão de expansão versus o controle. O que é isso? Quando você se rende para Deus, novamente, a gente se eleva a Deus, né? Ao passo que quando a gente... eu não vou me render. Eu não vou me render a ninguém. Por que eu vou me render a Deus? Né? Você está querendo controlar a sua vida. Só que quando você está controlando a sua vida, você está vivendo das migalhas, do parcial. Porque quem tem a fórmula do todo, quem tem a sabedoria do todo, quem tem o caminho do todo, é Deus, né? Então, até pus aqui, ó. Deus é o amigo libertador quando nos rendemos. Deus não é tirano, e sim salvador. Deus não é chefe, e sim um pai bondoso. Deus não é ditador, e sim um amigo, né? É que a gente tem essa impressão que vai se render, vai ter que fazer as coisas dos outros, os desejos dos outros, e aí a gente não vai ter realizado os nossos, né? Segundo, né, ligado ao orgulho. Admitir as nossas limitações. Não, porque eu sou boa, eu sou melhor que todo mundo, eu faço, para que eu vou precisar me render, gente? Eu mesma decido, eu mesma faço, o mesmo contexto. Então essa é a segunda barreira para a rendição, que é o orgulho, né? Não queremos admitir que não estamos no controle de todas as coisas, né? Quando confrontamos com as nossas limitações, reagimos com irritação, raiva e ressentimento. Quem nunca, né? O negócio não saiu do jeito que eu queria, fiquei incomodada, eu já fiquei arrasada algumas vezes na minha vida, assim, arrasada, assim, né? Então, o que acontece? A gente tá sempre desejando ser mais alto, mais baixo, mais talentoso, mais inteligente, mais bonito, mais forte, mais rico. A gente sempre quer ser mais alguma coisa que a gente não é. É a história da mulher que tem o cabelo liso, quer ter o cabelo encaracolado. Quem tem o cabelo encaracolado, quer ter o cabelo liso, né? Então, o que acontece? Aí a gente fica deprimido quando a gente não consegue o que a gente quer, né? E aí, olha só, isso aqui que eu vou falar é muito importante para a gente praticar autoobservação. Quando percebemos que Deus concedeu a outros as características que nós não possuímos, nós reagimos com inveja, ciúmes e autopiedade, né? Por que o outro tem e eu não tenho? Eu não devia ter isso, né? Eu não sirvo mesmo, nunca vou conseguir ser isso, nunca vou conseguir fazer aquilo. Realmente a minha vida não vai ter jeito mesmo, né? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tipo, nasci pobre, vou morrer pobre. Não, a todo momento a gente pode recomeçar. Lembra da história do rapaz do KFC? Né? Com 70 anos ele queria tirar a vida, quando foi escrever a carta de despedida, ele viu que ele podia ainda realizar um sonho, foi lá, comprou o primeiro carrinho de fritar frango e ainda construiu um império, né, do ramo alimentício. Então a gente tem que tomar cuidado com essa autopiedade, viu? Isso é muito, muito... E tem um drama. Nós brasileiros, a gente herda esse drama, porque nós somos colônia portuguesa, eu posso falar porque a minha avó é portuguesa. Tem uma melancolia, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado para não ir para esse caminho, não. Tem que controlar o cérebro límbico, né? Então é a questão mesmo da mentalidade fixa de crescimento, porque isso impacta na nossa autoimagem. Lembra que a gente fez a meditação na live 2, né? Que era autoestima, amor próprio e autoaceitação. Impacta nisso daqui. Quando eu tenho uma mentalidade fixa, qual é a diferença, né? A mentalidade fixa é assim, ou eu erro ou eu acerto. Ou eu sou bom ou eu sou péssimo. Então, isso vai gerando um perfeccionismo, um ciclo de perfeccionismo e de frustração. Ao passo que quando você tem uma mentalidade de crescimento, é assim, eu vou fazendo isso aqui e eu vou ajustando ao longo do tempo. Entendeu? Então a gente vai fazendo aqui esses 42 encontros, essas 42 lives, e ao longo do tempo a gente vai vendo o que precisa ser melhorado, o que pode mudar, e por aí vai, né? O que significa rendição? A gente vai para a última barreira, que é a confusão. O que significa rendição? Render-se a Deus não é uma resignação passiva, né? Não é fatalismo. Não é desculpa para ociosidade. Bom, então eu entreguei minha vida a Deus agora
e nem preciso me preocupar com mais nada, porque ele vai prover tudo. Não, mas aí você tem que fazer a sua parte, né? Tem que fazer aí a sua parte. Senão, como é que vai fazer? Vai cair do céu também as coisas, né? Ele ajuda, vai ajudar nos movimentos, né? Das pessoas, situações e tudo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que fazer os nossos movimentos. Então, é exatamente o oposto da resignação passiva, do fatalismo e da desculpa para a ociosidade. Né? Sacrificar ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser realmente mudado, efetivamente mudado. É a parábola da porta estreita, né? A gente vai na parábola, a gente vai sempre nas paixões. A gente vai sempre nas paixões, nas coisas, nas facilidades, né? No imediatismo. E aí o que acontece? Quando a vida nos convida a exercer o nosso pleno poder, nossas capacidades, nossas habilidades nos maiores desafios, a gente não está preparado. A gente não está pronto, porque a gente não estudou, a gente não se educou, né? A gente não educou o nosso poder, a nossa capacidade de inteligência emocional e espiritual. E aí a gente sucumbe. A gente acha que o problema é muito grande, porque se a gente tem um olhar da vida eterna, quando você tem o olhar da vida eterna, você olha um desafio, né, na sua linha da vida, né? 50, vamos pôr uma pessoa aí que já tem 50, 60, 100 anos, né? Numa linha da vida, né? Uma pessoa que pode viver do 0 aos 100 anos, está nos 50 anos, um exemplo, está mais ou menos na metade. Uma situação que às vezes ela passa um ano inteiro lá num desafio para desdobrar aquilo, desemaranhar aquilo, é cansativo um ano inteiro, né? Só que a gente não pensa que numa linha da vida e num conceito de vida eterna é muito pouco. E quanto mais você estiver preparado, lapidado nas suas virtudes, mais recursos emocionais, mais recursos internos você vai ter para lidar com essa situação, né? É literalmente uma caixa de ferramentas, né? E aí quando a gente tem que usar as nossas ferramentas, você abre a sua caixa, ela tá vazia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, render-se é sacrificar ou sofrer agora a fim de mudar o que precisa ser mudado para que você possa se preparar para os desafios maiores, né? E aí quando você vai se despir das suas vestes carnais lá no final da sua vida, quem é você? Quem é você? Se você tem todos esses talentos e habilidades registrados na sua alma, né? O que você desenvolveu e o que você não desenvolveu, qual vai ser o resultado disso, né? Então aqui, a resignação, ela é a aceitação. Ela não é a gente ficar sentado assim, né? Esperando o milagre acontecer. Ela é uma aceitação, que é o primeiro passo para a gente promover as mudanças, né? O que é isso? Quando a gente vai fazer um processo de coach, a gente vai traçar um cenário atual, né? E a aceitação é você conseguir perceber onde você está. Quem você é, o que você faz, o que você traz na sua história que representa uma ameaça, quais são as suas feridas emocionais, os seus bloqueios emocionais. E assim, 100% dos casos, 1000% dos casos das pessoas que elas não conseguem o sucesso no que elas estão buscando tem a ver com as feridas emocionais e com os bloqueios emocionais não tratados. Ah, mas o fulano também tem insegurança e conseguiu. E eu tenho insegurança e não consegui. Mas aí tem 2 pontos. Primeiro, talvez o seu caso não seja só insegurança, né? E talvez, além da insegurança, aquela pessoa tenha um outro recurso positivo e possibilitador que você ainda não desenvolveu. Então a gente tem que perceber que cada pessoa trabalha diferente, individualmente. Então a gente tem que olhar para a nossa vida, né? Ter essa humildade de trabalhar na gente. Então, render-se também não é para covardes ou subservientes. Não é assim, eu vou ficar aqui então porque Deus vai vir aqui me salvar. Não é assim que funciona. Não é desistir do raciocínio lógico. Deus ele não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Então não é assim, agora eu não vou pensar em mais nada, não vou fazer mais nada porque Deus vai fazer tudo. Também não é assim. Ele não quer ser servido por robôs, né? A gente tem que lembrar que o que vai conectar a gente com Deus, o que vai fazer a nossa alma evoluir é o nosso coração, né? Então, olha só, também não é suprimir a sua própria personalidade. Então, Deus, ele deu características
singulares para cada pessoa. E a rendição só vai fazer aprimorar, porque só vai trazer para você mais despertar dos seus talentos e habilidades, mais lapidação interior, mais expansão do seu potencial divino, né? Então a rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança, né? Lembrar de Noé, ele foi lá e construiu aquilo que tinha que ser construído, e ele estava totalmente rendido lá aos desígnios, né, de Deus. Então a gente tem que ter essa humildade de ser obediente e confiar. Porque, na verdade, Deus tem a visão do todo. Nós temos uma visão parcial. A gente enxerga a vida com a nossa metáfora limitada. E Deus não tem uma metáfora limitada. Deus tem uma metáfora completa. Ele não tem nenhuma uma metáfora, porque ele é, né? Percebe? Ele é. Então, olha só, um coração entregue a Deus destaca-se nos relacionamentos. Depois que se entrega a Deus, você não pressiona mais os outros. Você não exige seus direitos e nem se porta de maneira egoísta. Então, o que acontece? É essa questão mesmo de você estar conectada com o todo, né? E aí remete um pouco àquele meu depoimento, de eu me enxergar nos outros, né? De eu olhar e me enxergar nos outros. Você não pressiona os outros, você não exige os seus direitos, você não se porta de maneira egoísta. Claro que aquilo foi um sentimento que eu tive num momento, uma percepção que eu nunca tinha tido, que eu achei muito gostosa, e que no dia a dia é natural, a gente muitas vezes a gente tá com as nossas barreiras aí, né? Nossos filtros distorcidos por conta do estresse, por conta da correria do dia a dia, etc. E a gente acaba não conseguindo ter essa percepção leve, né? Mas o maior exemplo de rendição a Deus é Jesus, né? Nosso mestre Jesus. Na noite anterior à sua crucificação, ele se rendeu aos planos de Deus e ele orou. Olha que bacana, eu quis trazer essa parte para a gente fazer uma reflexão. Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, né? Ou seja, se for do teu interesse afastar este sofrimento, afasta-o, por favor. Mas se isso cumpre o teu propósito, esse também será meu desejo, né? Então assim, ele sabia pelo que ele ia passar. E ele sabia que não ia ser fácil, mas ele tinha que passar exatamente da forma que ele passou, para que ele pudesse comprovar tudo que ele comprovou. A verdade é que ele não precisaria passar por tudo que ele passou, se a sociedade naquela época conseguisse ter uma aceitação intelectual melhor de todos os ensinamentos que ele trouxe, né? Mas as pessoas se assustaram, porque a mensagem dele, as ideias dele eram muito disruptivas para a época, né? Mudava muito, impactava muito nos padrões comportamentais da época. Então, realmente, ele foi rejeitado, né? E aí houve todo esse sofrimento. Então, este nível de maturidade não é facilmente alcançado, mas a gente tem que sempre lembrar que é o nosso farol, né? É a nossa estrela guia, é o nosso... Aí você fala assim, qual é o meu propósito de vida? O seu propósito de vida é se tornar como Jesus. Aí a pessoa vai falar assim, fala sério, vai, eu quero saber se eu vou ser uma grande empresária, se eu vou ser uma grande influenciadora, eu quero saber se eu vou ter riqueza, né? E aí, não, o seu propósito de vida é se tornar como Jesus, né? Você pode ser uma empresária, você pode ter riqueza, você pode ter muito patrimônio, você pode ter todos os milhões, os bilhões, os trilhões de dólares, euros e dinheiros do planeta Terra. Mas o seu propósito de vida é se tornar como Jesus. Tudo que você tem são adereços na vida eterna. Olha só que interessante. Loucura, né? Tá fazendo sentido? Dê, conta aí pra mim se tá fazendo sentido. Quem assistir gravado, depois me conta. A bênção de se render. Benefícios de entregar a vida inteiramente a Deus, né? Primeiro benefício, a paz, né? A paz que excede todo entendimento. Só quem já entregou, quem tem esse hábito de ter esse olhar mais da vida eterna, vai entender, né? Segundo, a vivência
da liberdade, da verdadeira liberdade, né? Então, livre das prisões mentais. Ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Terceiro, experimente o poder de Deus na sua vida, porque você se eleva a Ele. Então você começa a perceber de uma outra forma a vida, né? E aqui ele fala uma passagem muito interessante. William Booth, fundador do Exército da Salvação, tem uma frase muito bacana. A grandeza do poder de um homem reside na medida da sua entrega a Deus. A grandeza do poder de um homem reside na medida da sua entrega a Deus, né? É exatamente aquilo que eu falei. A seu propósito é se tornar como Jesus, né? Então a grandeza do seu poder não está no que você conquista, nos seus feitos aqui nesse plano. A grandeza do seu poder está na sua entrega a Deus, né? E a melhor forma de viver, qual é, né? Com esse olhar da rendição. Todas as pessoas com o tempo rendem-se a algo ou alguém, né? Então, no dia 8, a gente viu uma passagem que falava que os antropólogos, eles diziam que a adoração é como um impulso universal, estabelecido por Deus na estrutura do nosso ser. Temos uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele, né? Então, por exemplo, sabe o que veio aqui para mim quando eu estava montando essa live? Sabe quando uma criança se perde dos pais? Qual é o primeiro impulso que ela tem? Procurar os pais. E a nossa alma também tem essa busca. A busca da nossa alma é exatamente a busca de uma criança perdida que busca os pais. E aí eu vou ainda desdobrar isso em mais coisas, né? Tem a Virginia Satir, que é uma psicóloga, que ela trouxe um conceito da tríade primária, onde todas as nossas relações elas são influenciadas pela nossa primeira relação, que é a figura paterna e a materna. E isso está na nossa biologia, está no nosso DNA. O nosso DNA, ele tem um DNA masculino e um DNA feminino. Isso é um fato incontestável. Ciência pura, isso não vai mudar, tá? Então, a gente tem uma busca inconsciente de buscar esse masculino e esse feminino para construir a nossa psique, para construir o nosso emocional. E aí também buscar a nossa essência mais pura, que é a nossa centelha divina da nossa alma. Então a gente vê que a gente tem naturalmente essa busca de encontrar. Então a gente tem uma necessidade de adoração, que é tão natural. A Denise, sempre tudo faz sentido. Obrigada, querida. É uma loucura, né? Eu também, que assim, tem muita coisa que, como eu leio muito e tal, tem muita coisa que, sei lá, uns 80% é o livro, e as outras coisas eu pesquiso, trago de outros conhecimentos, e aí a gente vai conectando, porque quando vai falando, vai juntando. E eu realmente acredito que tem os mentores aqui em volta, que eles vão falando também alguma coisa. Então, a gente vai percebendo e a gente vê que tudo é conectado, né? Tudo é conectado. Então, essa busca, ela é tão natural quanto a gente comer ou respirar. E aí, o pulo do gato é, quando a gente não consegue adorar a Deus, a gente está adorando alguma outra coisa. Então a gente sempre tem que estar... E vem também a questão do amor, né? Tudo gira em torno do amor. Todas as dores, todos os problemas, em algum nível, todas as pessoas que fizeram grandes feitos no mundo, na humanidade, sejam eles bons ou ruins, elas estavam sendo motivadas por amor. Ou por uma busca interna de algo que elas não tiveram, de figuras... de figura paterna, materna de autoridade, né? Ou por honrar talentos, habilidades que elas já tinham acessado, já tinham despertado, e elas se motivaram em compartilhar. Aquilo era tão forte nelas que elas se motivaram a compartilhar aquilo com um todo, né? Os insights, as pessoas que trouxeram grandes benefícios e grandes descobertas científicas, e por aí vai. Claro que tem o dedinho de Deus, né? Tem sempre o dedinho de Deus. Quando a gente coloca um olhar espírita, né? Os cientistas, eles são preparados antes de vir para o planeta, né? Eu me lembrei agora do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando a família real portuguesa vem para o Brasil fugindo lá das investidas de Napoleão Hill. E... É Napoleão Hill, gente? Napoleão Hill não, aquele autor. É o Napoleão Bonaparte.
Fugindo das investidas de Napoleão Bonaparte. Napoleão Hill é o autor que eu também lembrei dele, que ele fala que a gente pega as informações, existe uma criatividade, como se fosse uma nuvem, e a gente pega essa criatividade dessa nuvem. E tem uma outra criatividade que é a que a gente conecta aos nossos conhecimentos. Então eu acredito que quando a gente está aqui nas lives, a gente está usando essas duas criatividades. Mas quando a família real veio para o Brasil, fugindo do Napoleão Bonaparte, foi um momento muito positivo para o Brasil, de muita expansão, porque foi a partir desse momento que ele se tornou, que ele foi deixando totalmente em segundo plano a conotação de colônia de exploração. Ele foi se tornando mais uma colônia, trouxe uma elevação mesmo, né, para a colonização do Brasil, porque eles fizeram biblioteca, porque aí a família real veio para o Brasil, eles queriam ter um conforto e um acesso de tudo que eles tinham em Portugal, e naquela época, não é assim, eu vou viajar de avião, 3 dias eu tô de volta, ou 1 mês, ou 2, você vinha, eu creio que eles vieram sem ter uma data oficial para voltar, né, então, 1 ano, 2, 3, 5, 10, não sabe, né? Eles ficaram muitos anos, então eles construíram uma estrutura para eles. Só que essa estrutura, ela desenvolveu o Brasil culturalmente, ela desenvolveu o Brasil cientificamente, então toda a parte de hospitais, de pesquisa em desenvolvimento, tudo isso teve que ser criado no Brasil, construído de uma maneira... Vem aqui a palavra de muito bom gosto, mas não somente isso, né? De uma maneira bem elevada dentro de padrões da realeza, porque era para servir a família real. Então você imagina o bem que fez quando a família real portuguesa veio para o Brasil, fez para o Brasil, né? Em substitutos. Aí eu vou falar uma coisa que vem na minha cabeça aqui, eu tenho até um pouco de vergonha às vezes. É igual aquela tia rica que vai te visitar e leva uma mala cheia de roupas, cheia de livros, cheia de coisas bacanas, sabe? Assim, fala, não, vamos fazer aqui no quintal um parquinho para as crianças, vamos montar uma biblioteca aqui nessa sala, sabe? Umas coisas assim. É uma analogia bem simples, é mais ou menos isso. Então, assim, vamos lá. Quais são os possíveis substitutos que a gente pratica quando a gente não está adorando a Deus, né? Opiniões, expectativas do outro. Então, olha só que loucura, né? Eu não vou fazer isso porque eu estou preocupada com o julgamento dos outros. E aí eu estou mais preocupada com o julgamento dos outros do que com o julgamento de Deus, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo isso aqui que eu estou fazendo agora, essa maratona com vocês, porque eu estou fazendo para Deus. Estou fazendo para mim também. Porque eu podia todo dia acordar mais cedo, ler um trecho do livro, ler a lição do dia, postar no meu Instagram, no Stories, falar aqui, olha, leitura do dia. E toma muito menos tempo de mim, né? Mas eu tô fazendo porque eu sei que também tá ficando gravado pra posteridade, a gente nunca sabe se uma pessoa vai assistir isso gravado e pode ser útil para ela. Então, deixar também aqui a mensagem, se você está assistindo isso gravado e for útil para você, lembra de deixar nos comentários para eu saber, tá bom? Quero saber que faço parte da sua história. Dinheiro, outros substitutos, dinheiro, né, rancor, medo, orgulho, luxúria, paixões e prazeres do ego, né? Tudo que a gente vê, mas é mais importante a vida social. A vida social é importante, né? Mas será que você não pode abrir mão da sua vida social 1 ou 2 vezes por mês e fazer um trabalho de caridade? Fazer um trabalho voluntário? Então a gente tem que pensar nisso, né? Que às vezes quando a gente está fazendo um trabalho de caridade, um trabalho voluntário, a gente está servindo a Deus, né? Você foi feito para adorar a Deus. Então já está bem claro isso, né? Você pode escolher a quem se entregar, mas você não ficará livre das consequências, né? A lei da colheita. Então, no fundo, a gente está sempre se conectando a algo ou alguém, ou alguém. E a gente está sempre buscando a aprovação e o amor em algo ou alguém ou alguém. E quando a gente não busca isso em Deus, quando a gente não tem isso em Deus muito bem construído, muito bem consolidado, a gente vai procurar em outras pessoas, né? E foi até o que eu falei no meu stories ontem. Às vezes a gente tem sentimentos de estresse, de depressão, de ansiedade, e a gente não imagina o quanto é que a gente preencher a nossa alma com essa fé, traz esse alicerce pra gente ter força para seguir. Pra gente ter força, porque a gente sabe que existe uma força maior, que existe um Pai maior, que está regendo tudo, que está olhando pra gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado quem a gente está adorando no dia a dia, né? Eu tava vendo agora uma postagem de uma influenciadora digital, a Adriana Santana, e ela tava contando
ela se converteu, né, ao cristianismo, oficialmente, assim, ao cristianismo faz 1 ano e meio, mais ou menos. E ela passou por um processo muito bacana de rendição, né? E ela estava contando que o marido tinha saído para dar aula no curso que eles estão vendendo neste momento, que é um curso de marketing digital, e ela ficou em casa cuidando das crianças. E ela falou assim, quando na minha vida eu imaginei que meu marido ia sair para trabalhar e eu ia ficar em casa cuidando das crianças, porque a vida inteira eu é que tinha que trabalhar, eu é que tinha que ser a toda poderosa, eu é que tinha que ser a grande empresária bem-sucedida, né? E sem perceber, eu estava tornando o meu trabalho o meu Deus. Olha só que sério isso. E aí ela falou uma coisa, fez um testemunho muito lindo, que a partir do momento que eu me entreguei a Deus, me rendi, né? Ela não falou exatamente com essas palavras. A parte mais interessante, ela falou assim, eu passei 1 ano inteiro tentando entender os planos de Deus para mim, e a partir do momento que eu me entreguei a Deus, que eu me rendi, os meus resultados têm sido, inclusive, bem maiores. Olha que interessante. Então, a gente não para pensar, né? Então, a gente sempre vai ter, a gente tem o nosso livre-arbítrio. Isso é a grande mágica da vida, esse é o nosso maior presente. Mas a gente sempre vai responder pelas nossas escolhas de acordo com a qualidade delas, né? E aí ele cita uma outra frase aqui, se você não se render a Cristo, então você se renderá ao caos, né? Porque, novamente, a gente tem que tirar, as pessoas têm que tirar as birras, os traumas e bloqueios emocionais em relação a pai e figuras de autoridade, gente. As pessoas têm um olhar de que, porque Cristo e Deus, agora é Cristo e Deus, querem ficar, a gente tem que ter disciplina, não pode roubar, não pode matar, não pode cometer adultério. Não pode. Não pode, porque essas 3 coisas, inclusive, são consequências de um cérebro límbico totalmente descontrolado e da ausência completa de valores, né? De virtudes. Então, isso é um comportamento totalmente oposto à evolução que é proposta para o ser humano. Você está caminhando para a morte e não está percebendo, né? Então, se você não se render a Cristo, então se renderá ao caos. A gente tem que pensar nisso. Então, render-se a Deus não é a melhor opção, mas é a única maneira de viver que funciona, né? Cada um tem o seu jeito de praticar isso, de exercer isso na sua vida, né? A gente também não precisa ficar o tempo inteiro falando sobre isso, né? Mas é inevitável. Nos meus momentos mais desafiadores nos últimos anos, foi exatamente essa rendição a Deus, foi exatamente esse olhar crístico, a consciência crística que me deu forças. Então, quando eu falo, uma vez eu estava falando com o professor da academia ano passado, né? Eu estava contando isso e tal, aí assim, ele falou assim, nossa, quanta maturidade. Aí eu falei para ele assim, mas eu preciso te falar uma coisa. Tudo isso tem um nome, se chama Jesus Cristo. A gente fazer a coisa certa, gente, é muito difícil. É muito difícil. É desafiador, é difícil, é cansativo, mas é o caminho. É o único caminho que leva a gente a se desenvolver. É o único caminho que leva a gente a educar o nosso cérebro límbico. É o único caminho que leva a gente a desenvolver as outras partes do nosso cérebro. O real desenvolvimento intelectual. Não, mas o cara é um grande presidente de uma empresa e ele tem um conhecimento de economia, ele lê muito, mas isso é conhecimento técnico, entendeu? A gente está falando de conhecimento intelectual de um outro nível, Quando você sai do seu egoísmo e orgulho, quando você desenvolve uma consciência sistêmica, quando você tem uma visão de contribuição social, efetiva mesmo, edificante, construtiva, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E assim, novamente, né? Ninguém é perfeito, né? Eu li a biografia do Nelson Mandela, ele é considerado um grande estadista, quando ele era de esquerda, né? Digamos assim, ele era guerrilheiro. Quando ele assumiu o poder, todo mundo achou que ele, pronto, agora meio que vai se vingar, né? E ele não, ele teve uma postura mais centralizadora, de unificação. Então a gente tem que, mais ao passo que ele falava, eu fiz muitas coisas boas
para a sociedade. Porém, eu era um péssimo marido para as minhas esposas. Entendeu? Então a gente tem que ter essa delicadeza e a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que nós somos imperfeitos. Porém, a gente tem que ter a coragem de buscar sermos mais completos, né? E aí eu volto pro coach, né? Que a gente tem aquela roda do coach, né? Então você põe lá a sua saúde, você põe a sua carreira, sua vida amorosa, sua vida social, você põe os seus hobbies, você põe intelectual, são vários campos, né? Os básicos são saúde, relacionamentos e dinheiro, que a gente pode desdobrar de diversas formas, né? Você põe a sua consciência social, e é muito interessante, a maioria das pessoas que eu fiz na mentoria, quando você vai fazer a área de alavancagem, que é a área que vai impactar todas as outras áreas, ou é espiritualidade, ou é saúde, ou é consciência social. Dificilmente a pessoa fala assim, não, se eu tiver mais dinheiro vai melhorar em todas as áreas. Se você tiver mais dinheiro, vai melhorar em todas as áreas. Só que ele só vai melhorar em todas as áreas se você tiver uma consciência que vai vir de outras áreas. Isso é uma coisa que a gente faz análise mesmo no coach, né? Na mentoria. Então é de certa forma mensurável. Que mais, né? Então assim, é a única maneira de viver. Todas as outras levam a frustração, decepção e autodestruição, e eu pus aqui uma lista bem polêmica: drogas, aborto e questões de identidade. O que acontece? Eu tô lendo esse livro da Matriz Divina, e ele fala que as drogas, eu vou até pesquisar mais sobre isso, que as drogas, elas alteram o nosso DNA. São poucas as coisas que alteram o nosso DNA. E as drogas, produtos químicos e tudo, são produtos que alteram. Então você imagina os industrializados, né? Um monte de corante, conservante, de alguma forma impacta. A gente talvez não vai saber o impacto real disso hoje. A gente vai saber daqui 2, 3 gerações, daqui 30, 60, 90 anos, entendeu? Tamanho é o impacto que isso tem na gente. Então a gente tá... Vamos chegar numa conclusão aqui, lógica e direta e racional, sem conotação emocional. A gente está literalmente envenenando, né? Literalmente envenenando o nosso corpo. E é consumo industrializados, tá? E literalmente envenenando o nosso corpo. Não só pra gente, mas para as futuras gerações. Outro aspecto de autodestruição, de quem não se rende a Deus, a questão do aborto. Não, mas eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo. Mas meu corpo é minhas regras, né? Mas então você acredita em Deus numa escala de 0 a 10, 1. Porque a obra é de Deus. O neném foi pensado por Deus antes de ser pensado por você. Olha só a pessoa que quer, olha o orgulho, olha o controle. Entendeu? Então a gente tem que ter essa percepção, né? Cadê aqui? As 3 coisas que... Cadê? Eu quero achar a listinha, ó. As 3 barreiras que impedem a nossa rendição. O medo, o orgulho e a confusão. Não, mas sou eu que mando no meu corpo. Mas aí você está ferindo a dinâmica da vida, né? Porque a dinâmica da vida é aquilo que eu falei uma vez. A dinâmica da natureza, e eu não falei isso por acaso, para chegar nesse dia e falar isso. A dinâmica da natureza é assim. Deus decide quem nasce, Deus decide quem envelhece, Deus decide quem morre, né? Quando você já quer eliminar uma vida logo antes dela vir ao mundo, você está querendo ser Deus. Quem você está adorando nesse momento? Olha que situação delicada, né? Quem você está adorando nesse momento, né? E as questões de identidade, aonde a gente tem que entender que a gente ter um certo desconforto com o nosso corpo e com quem a gente é um processo natural do nosso desenvolvimento. Óbvio que uns têm mais, outros têm menos, porém faz parte da nossa busca. Só que a nossa busca, ela não deve ser de fugir de quem a gente é. Eu estou muito incomodada com quem eu sou, então não quero mais isso. Não, a nossa busca é de entrar para dentro de quem a gente é. Mas espera aí, deixa eu me olhar. Deixa eu entender. Qual é a origem real, né, desse desconforto? Quais são as causas desse meu desconforto? Quando eu vou mais a fundo, e aí tem técnicas terapêuticas, gente,
né? E tem técnicas terapêuticas mais tradicionais, você vai aí na psicoterapia, etc. Mas você tem aí um recurso, por exemplo, do Theta Healing, que é o digging, que você vai estressando um padrão comportamental, um padrão emocional, até você encontrar a origem daquilo, né? Tem aí, e eu vou falar o meu olhar das terapias holísticas, você consegue enxergar coisas, né? Aí você fala assim, ah, mas será que funciona? Bom, eu atendo uma pessoa, eu viro pra pessoa e falo assim, ó, eu vi você, isso. Esse padrão de comportamento, às vezes uma pessoa que eu nunca vi. Eu vi você na infância assim. Às vezes pessoas que eu conheço, mas eu uma visão que eu nunca tive. Eu vi você criança, seus pais assim, você com esse sentimento, assim. Você tem esse sentimento? Nossa, você sabe que eu sempre tive isso a vida inteira, né? Então, quer dizer, essa questão, não vem me falar que não tem como não olhar isso, porque tem. É como eu falo, se procurar, acha. Não quer procurar? Todo mundo tem o seu livre-arbítrio e arca com as consequências. Mas não venha me dizer que fugir disso e criar coisas fantásticas para solucionar o seu problema é a solução real. Porque não é. A solução real dentro, né, do que a gente está falando aqui, e é verdade, é render-se a Deus. É render-se a essa filosofia de vida cristã que vai te trazer uma percepção diferenciada dos seus comportamentos, dos seus sentimentos, das suas relações, que tem essa fundamentação que eu falei, do nosso cérebro límbico, do desenvolvimento que a gente tem da nossa mente, né? Aqui, ó, cadê a frase? Não vos conformeis, eu pus até no post-it, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita bondade de Deus. Porque se a gente for agindo por instintos e por soluções imediatistas, a gente vai novamente vivendo uma vida de topo de funil e a gente não vai conseguir construir nada do que é eterno, nem dentro da gente, nem fora da gente, né? E o mundo, como a gente viu ontem, eu vou até repetir aqui o que a gente viu ontem no final, que falava assim, lá dos céus o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos e que deseje ter comunhão com ele. Procura pessoas no século XXI dispostas a viver o prazer de Deus, né? Então é isso que a gente está precisando, porque o mundo ele não evolui quando... Vamos lá? O mundo não evolui da festa, gente. O mundo não é um grande happy hour, uma colônia de férias. Vamos pensar os grandes feitos que fizeram o mundo evoluir, né? O desenvolvimento da ciência, é o desenvolvimento da tecnologia. E eu vou te falar uma coisa, eu vou resumir em uma palavra: trabalho. Trabalho. Seja um trabalho remunerado, seja um trabalho não remunerado, seja numa empresa, seja numa casa, a solução é trabalho, né? Não é outras coisas. Mas vamos lá. Para finalizar aqui, tá fazendo sentido para vocês? Pode levar anos, mas você descobrirá os obstáculos, as bênçãos de Deus. Você vai descobrir que os obstáculos às bênçãos de Deus não são os outros, mas você mesmo. Que a sua teimosia, o seu orgulho obstinado, a sua ambição, a sua necessidade de satisfazer os seus planos pessoais estão impedindo que você receba as bênçãos de Deus, né? Ah, mas é castigo? Não é castigo. Se você vai ter uma visão limitada sobre a vida, se você vai ter um comportamento limitado sobre a vida, você vai ter resultados limitados. A partir do momento que você expande a sua visão sobre a vida, você expande os seus comportamentos, né? A sua mentalidade se torna uma mentalidade de crescimento. Pensa, a gente tem a mentalidade fixa, a mentalidade de crescimento, e a gente tem a mentalidade eterna, né? Quando a sua mentalidade se torna uma mentalidade de eternidade, em algum momento são feitos ajustes, é um processo, mas você começa aí a usufruir das bênçãos dessa nova mentalidade. Olha o caso dessa moça que eu falei, Adriana Santana, que ela falou que depois que ela se rendeu a Deus e transformou a vida dela, ela simplesmente, ela citou lá, ela falou, o curso que eu tenho hoje de marketing digital comparado com o que eu tinha, hoje eu estou tendo resultado 20 vezes maiores. Olha isso,
20 vezes maiores, né? Ela fez ajustes, colocou cada um da sua família no seu lugar sistêmico, ela entendeu a importância de deixar Deus conduzir, percebe? É uma série de coisas. E não importa, mas é pelo dinheiro? Não. Começa a mudar, já não é mais pelo dinheiro, é por transformar as vidas. É algo que a gente usa muitas vezes como desculpa, né? Mas quando Deus sente no coração que é verdadeiro, então a bênção vem. E até aquilo ser verdadeiro, a gente vai ser testado, gente. A gente tem 2 processos. O primeiro processo de lapidação, de você limpar as feridas, os bloqueios. Depois o processo de você testar. Você vai desenvolvendo as virtudes, vai ter que testar, né? Eu vou para academia para fortalecer o músculo. O que eu faço na academia, na musculação? Eu machuco o músculo. Porque eu tenho que mostrar para aquele músculo que ele tem força de levantar aquele peso. E aquele músculo vai fazer o quê? Eu vou me reconstituir mais forte. Esse é o princípio da musculação, né? Eu vou me reconstituir mais forte. E aí, quando ele se reconstitui mais forte, então você se torna mais forte. Mas ele precisa ser machucado, né? E tem a medida exata também, né? Então, olha só, vou ler aqui o finalzinho do livro. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Por meio do trabalho dessa organização ao redor do mundo, o panfleto As 4 Leis Espirituais e o filme Jesus, visto por bilhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas, de indivíduos, vieram a Cristo e passaram a eternidade no céu. Certa vez, perguntei a Bill, por que Deus usa e abençoa tanto a sua vida? E ele respondeu, quando eu era jovem, firmei um contrato com Deus. Eu o redigi, de fato, e assinei o meu nome embaixo. E o contrato dizia, deste dia em diante, eu sou um escravo de Jesus. Um escravo de Jesus Cristo. E aqui ele pergunta, você já firmou o seu contrato com Deus? Eu queria ler por causa disso. Então a gente tem que pensar, nossa, mas eu vou ser um escravo de Jesus, eu não vou mais ter escolha. Não, a escolha a gente sempre tem, né? Mas é você servir incondicionalmente, né? É o amar incondicionalmente, é o servir incondicionalmente. Né? A gente traz só pro lado da prisão, mas a gente esquece da questão incondicional. Lembra de Noé. Gente, vamos pra meditação, que hoje a gente tá com o nosso horário mais estourado possível. Mas vamos fazer uma meditação bem poderosa? Vamos lá? A essência da adoração. Vamos trabalhar bem na essência? Fechando os olhos. Respirando fundo, enche o seu peito de ar, bem tranquilamente. E solta. Mais uma vez. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai acalmando todos os seus pensamentos. Os olhos vão ficando cada vez mais pesados, seu corpo bem relaxado. Bem tranquilo, bem relaxado agora. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, você relaxa todo o seu corpo, vai relaxando a sua mente, vai relaxando todo o seu corpo. A todo momento você continua respirando e relaxando. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, você relaxa 10 vezes mais agora. Esse ar vai descendo, relaxando os seus ombros, seu tronco, seu quadril. Seu corpo bem solto, bem tranquilo, bem relaxado. Você vai deixando esse ar descer até a sola dos seus pés. O ar vai atravessando a sola dos seus pés, ele vai descendo através do solo, todas as camadas do solo até o centro da terra. E ele vai, como raízes de luz que saem dos seus pés, vão abraçando o centro da terra. Vão recebendo toda a nutrição do núcleo, da essência da terra, da essência da vida material, da força material, da saúde. E essa energia vai subindo, atravessando todas as camadas do solo, vai subindo pela sola dos seus pés, vai subindo pelos seus joelhos, vai subindo pelo seu quadril, vai subindo pelo seu tronco, vai subindo por todo o seu corpo, vai passando, vai subindo pelo topo da sua cabeça e vai se expandindo em uma bola de luz. Você agora vai concentrando toda a sua energia no centro do seu peito. Você concentra a sua energia no centro do seu peito. Vai sentindo o seu peito bem iluminado e expandindo essa luz. Essa luz vai sendo expandida além do seu corpo, vai ficando com 20 metros. Você vai ficando com 20 metros de pura luz. Você vai ficando maior do que a sua casa, maior do que o seu país, maior do que o planeta. Você vai indo aos céus.
E você agora vai ter um encontro com a sua essência. Você vai expandindo aí no universo, nas estrelas, passando por luzes claras, luzes escuras, passando por luzes multicoloridas. Você vai subindo, atravessando o céu, até o Criador primordial. Acima de você, você avista um portal de luz branca e iridescente. Você adentra esse portal. Vai permitindo que essa luz vá envolvendo a sua mente, vai envolvendo o seu cérebro límbico, vai fazendo reprogramações comportamentais em você. Reprogramações mentais, emocionais, espirituais. Vai adentrando a sua glândula pineal, a sua hipófise. Essa luz vai descendo pelos seus olhos, sua boca, seu pescoço, vai aliviando todas as suas tensões, suas dores, vai levando todos os seus medos, todas as suas inibições, vai transmutando, purificando, limpando, cancelando todos os seus medos e inibições de se expressar no mundo. Essa luz vai envolvendo o seu coração, o seu peito lá dentro da sua centelha divina. E essa luz vai envolvendo todo o seu corpo até seus pés, formando como um tubo de luz, das suas raízes até o centro da terra, até o topo da sua cabeça e toda a sua conexão até os céus e o altíssimo astral universal. E você agora vai focando a sua energia cada vez mais no seu peito. Vai concentrando, a luz do seu peito vai ficando cada vez mais forte agora. A luz do seu peito vai ficando cada vez mais forte agora. E você vai adentrando o jardim da sua alma, você vai adentrando o seu íntimo. E você vai caminhando mentalmente no jardim da sua alma. Vai observando como é o jardim da sua alma, vai observando como ele vem se transformando ao longo desses dias. Vai observando as cores, os cheiros, os sons, a temperatura, a umidade. Vai observando como é o céu, como é a natureza no jardim da sua alma. E você agora vai avistar à sua frente um ser de luz. Esse ser de luz é a sua plena potência. Esse ser de luz à sua frente é uma projeção da sua essência de adoração. É uma projeção da sua essência livre dos medos, orgulhos, de todo o controle que você quer exercer para a sua vida e deve ser exercido por Deus, pela força maior criadora de tudo que existe e que sabe melhor do que você o que é melhor para você. E você agora vai ficando frente a frente com essa sua essência, você vai ficando frente a frente com essa sua essência de luz. E você agora vai abraçando essa sua essência de luz e você vai sentindo essa sua essência de luz se integrando em você. Você vai sentindo essa sua essência de luz se integrando em você. Você vai sentindo cada ponto do seu corpo se envolvendo com essa essência de luz. A sua cabeça, os seus olhos, a sua boca, a sua orelha, o seu nariz. Você vai sentindo todo o seu corpo se integrando. Vai sentindo o seu coração se integrando, vai sentindo os seus ossos se integrando, vai sentindo todo o seu esqueleto se integrando, toda a sua saúde vai se integrando, vai sentindo o seu quadril se integrando, vai sentindo os seus joelhos se integrando, vai sentindo os seus pés se integrando. E a partir de agora você vai começar a perceber que todos os dias, a todo momento, a partir de agora, você vai viver a vida com mais coragem e humildade. A partir de agora, todos os dias, a todo momento, você vai perceber que você vai viver a vida com mais coragem e humildade. A partir de agora, você vai começar a perceber que você vai viver a vida com mais coragem e humildade. E muito além disso, você vai seguir a vida na direção correta. Então agora você visualiza à sua frente uma ponte. E nessa ponte você vai atravessar para uma nova direção, uma nova decisão, um novo ponto de inflexão na sua vida. E você agora vai atravessando essa ponte para viver uma nova vida, onde você tem um novo conjunto de valores, onde você tem um comportamento de rendição a Deus. E você agora observa qual é o ambiente que você está nessa sua vida, quem são as pessoas que estão com você nessa sua vida, o que você está fazendo nessa sua nova vida, nessa nova direção.
A partir do momento que você integra a sua essência divina da sua adoração, você vai percebendo quem é você agora. Vai percebendo o que mudou na sua vida. E você começa a trazer tudo isso para o momento presente. Vá percebendo quem são as pessoas que estão com você. Vá percebendo quais são os acontecimentos, qual a sua nova visão de vida. Vá percebendo se você consegue se enxergar nas pessoas. Como que você percebe? Observe também aquelas pessoas que um dia te magoaram, te chatearam. Qual é o tamanho que elas estão nesse momento? Qual é o peso que você dá para isso? Você se lembra disso ou isso agora fica guardado num lugar tão pequeno? Guarda isso num lugar pequeno. E agora você vai viver a sua nova realidade com crescimento e expansão. A partir do momento que você cresce, que você se desenvolve, que você se alimenta, você começa a perceber que as mágoas, dores, dúvidas, inseguranças e os orgulhos são muito pequenos para você agora. A partir do momento que você cresce, você se desenvolve, você começa a perceber que as mágoas, dores, orgulhos são muito pequenos para você agora. A partir do momento que você cresce, você se desenvolve, você começa a perceber que as mágoas, as dores e os orgulhos são muito pequenos para você agora. Então você vem trazendo toda essa nova vida, todo esse novo comportamento já faz parte do seu momento presente. Você já é essa nova pessoa. E agora você vem trazendo no seu peito com muita satisfação e felicidade. E eu vou contar até 3. Somente no 3 você vai abrir os seus olhos. 1. Vá sentindo todo o seu corpo iluminado. A sua centelha de luz no centro do seu peito totalmente iluminada. Totalmente pura luz, expandindo. E 2, você vem trazendo para a sua vida presente essa nova frequência para aplicar a todo momento da sua vida. E 3, vá abrindo os olhos e retornando para uma vida feliz e cheio de vigor, de vontade de viver e de entrega a Deus, graças a Deus. Como é que foi para vocês essa meditação de conexão com a sua essência, né? Com a sua essência de adoração. Contem para mim. Quem estiver assistindo gravado, lembra de comentar, de colocar nos comentários, tá? Então aqui eu vou colocar o texto de hoje, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: a essência da adoração é a rendição. Versículo para memorizar: entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito, né? E o que é direito que vai levar a gente para o caminho da evolução. Essa passagem está em Romanos 6. Pergunta para meditar: que área da minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Que área da minha vida, que área da sua vida você está evitando entregar na mão de Deus? Gente, vocês estão bem? Comentem aí. Eu vou finalizar agora, que hoje a gente estourou bastante o horário, mas a gente vai construindo aí as linhas de raciocínio, os conteúdos. Eu percebo que os conteúdos dos capítulos têm ficado bem extensos. Eu vou tentar resumir ele um pouco mais, para a gente conseguir enquadrar numa live de 1 hora, onde a gente vai ter mais ou menos 40 minutos de explanação e 20 minutos de meditação, tá bom? Gente, um beijo grande, amo vocês, lembre-se de comentar, e eu desejo que assim como eu estou tendo, vocês também tenham muita transformação em Deus na vida de vocês. Beijo, Dê! Muito bem, tá muito bem. Tchau, gente, obrigada!